Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você está, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. O assunto dessa videoaula é o caderno 3. A gente vai fazer a correção da parte de matemática. É, a- Vai ser postado no ambiente do Google Classroom um arquivo PDF com esse gabarito para vocês fazerem a leitura. A parte de matemática, quando vocês pegaram o caderno na escola, da página 16 à página 35. É, Novamente, eu vou reforçar esse recado. Quem tem acesso ao Google Classroom, não é necessário pegar o caderno impresso. Basta pegar o arquivo PDF que vocês podem fazer leitura por celular ou computador. Vocês podem registrar as atividades no seu próprio caderno que vocês ainda têm do começo do ano, tirar foto dessas atividades e enviar para a gente através do Google Classroom ou e-mail. Então, vai lá. Para a turma do sexto ano C, o assunto agora são múltiplos e divisores. Então, o que acontece aqui? A gente trabalhou quando que o número é múltiplo, quando que o número é divisor. Vocês vão poder fazer a leitura desse arquivo, mas aqui. O número é divisor quando ele consegue fazer uma divisão do número e não sobra resto. Por exemplo, 10 dividido por 2. O resultado da divisão é 5. Não sobra nada, né? 2 vezes 5 dá 10, não sobra nada. Se eu tentar dividir o 10 por 3, 3 vezes 3 dá 9. Para o 9 chegar no 10 ainda sobra 1. Aí no caso ele tem o resto 1. Então nesse caso o 10 não é divisível por 3. O 10 é divisível por 2. O 2 é um divisor do 10. Eu posso ter essas conclusões. Eu acredito que vocês fizeram a leitura desse arquivo para responder essas atividades. Aqui tem mais exemplos utilizando essa ideia de divisão. Caso houvesse ainda dúvidas, vocês poderiam copiar esse link e procurar alguma videoaula relacionada com esse assunto no YouTube, além das próprias videoaulas que eu tinha postado no ambiente do Google Classroom. Então, sobre as atividades. A questão 1. 42 é divisível por 6. Aí, verdadeiro. Não é necessário registrar aqui o cálculo. Você poderia fazer no rascunho a divisão do 42 por 6. Se não sobrasse resto, se desse resto zero, você já poderia pensar, o 42 é divisível por 6, o 6 é um divisor dele. Se você realizar a divisão e sobrar alguma coisa, aí é o contrário, não é divisor. Essa é a conclusão. No item B, 30 é divisível por 5, verdadeiro. 32 é divisível por 8, verdadeiro. 54 é divisível por 8, falso. Nessa divisão sobra resto. Vocês podem ter verificado isso fazendo a conta no rascunho. 12 é divisível por 7? Não, vai sobrar resto. Então, por isso é falso. Aqui a continuação. 50 é divisível por 10? Sim. Não sobra nada na divisão, não tem resto. 11 é divisor de 121? Aqui a pergunta apareceu ao contrário. Se ele é divisor, mesmo processo. Você vai pegar o 121, ele é o divisor, vamos tentar fazer uma divisão por 11. Nesse caso, não vai sobrar nada. 121 dividido por 11 é 11. 11 vezes 11 dá 121, não sobra nada. 6 é divisor do 14? Não. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3 dá 18. Na tabuada do 6 não tem o 14. Eu posso utilizar essa noção também da tabuada. 12 é divisor do 120? 120 dá para dividir por 12, não sobra nada. Então, verdadeiro. Questão 2. Escreva os divisores de um número. Todos os divisores de 10, de 21, de 42, de 50. Eu organizei numa lista assim. Eu não preciso fazer a leitura, eu espero que você já tenha feito essa atividade. Muitos enviaram para mim a atividade por foto, então vocês podem conferir as fotos que vocês me enviaram, ou ainda nas folhas que talvez vocês guardaram dessas atividades. Então, todos os números que podem ser divisor do 10. Eu vou pegar como exemplo ali a leitura. O 1, o 2, o 5 e o 10. Ele tem 4 divisores. Essa quantidade de divisores garante, eu posso falar o seguinte, o 10 é um número composto. Se ele tem mais de 2 divisores, ele é um número composto. Se ele tem 2 divisores, ele é um número primo. Então, no caso aqui, o 21 tem 4 divisores ali que eu estou vendo.
O 42 é 8 divisores, o 50 tem 6 divisores. Todos aqui, então, são números compostos. É uma classificação. Para ser número composto, depende da quantidade de divisores. Se tem mais de 2 divisores, é um número composto. Questão 3. Quais são os divisores do número 24? E também quais são os divisores do número 36? Vocês vão, de novo, tentar procurar uma lista de divisores, quais são os possíveis. Vocês podem tentar fazer as divisões envolvendo o número 24, tentar dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até chegar a 24 dividido por 24. O último divisor é sempre o próprio número. Então, o divisor do 24 ali, o último número da lista é o próprio 24. O último divisor ali do 36 é o próprio 36. Aí tem uma regra que também vocês vão poder pesquisar depois. Sempre é possível dividir um número por 1 e por ele mesmo. São 2 divisores que vocês têm que sempre ficarem atentos. Por 1 e por ele mesmo. Os outros divisores que estão ali também são importantes para definir uma quantidade. Mas sempre é possível dividir um número por 1 e por ele mesmo. Tá? É uma regra. Qual é o maior desses divisores que são ao mesmo tempo divisor do 24 e do 36? Olhar algum número que está repetido na lista dos divisores do 24 e do 36. O número que está repetido ali, que é o maior deles, que está repetido é o 12. Continuando. Quais são os divisores do 24 que não são divisores do 36? O único número que está diferente nessa lista, de comparando os dois, o divisor do 24 é o próprio 24. Só que para 36 não tem divisão por 24. Então, resposta ali. Questão 4. Classificar em verdadeiro ou falso as afirmações do item A ao item E. 160 é múltiplo de 80. Aqui você poderia fazer uma multiplicação e conferir se isso é verdade ou não. Eu já fiz essa conta de cabeça. Eu sei que 80 vezes 2 é 160. Quando a gente faz uma multiplicação, o resultado que a gente obtém é um número que é múltiplo do número que a gente usou. Quando eu falo 80 vezes 2, eu utilizei o 80 nessa multiplicação. O resultado 160 quer dizer que ele é um múltiplo do número 80. E vocês podem verificar isso com os outros números. Se você multiplicar 9 por algum número, vai dar 120? Aí não. Então, por isso é falso ali aquela afirmação. Os outros números já estão determinados ali como verdadeiro ou falso. Vocês podem fazer a leitura. 255 dividido por 17, ou fazer uma multiplicação de 17 por algum outro número que vai dar 255. Vocês podem usar esses dois métodos. Tá? 87 é múltiplo de 3, verdadeiro. 94 é múltiplo de 7, falso. Tá? Questão 5. Verifique. 109 é divisível por 3? Não. Vocês podem utilizar as regras de múltiplo ou de divisor. Vocês podem tentar dividir o 109 por 3. Se sobrar alguma coisa, quer dizer que ele não é divisível. Se sobrar alguma coisa, não é divisível. Se não sobrar nada, se o resto for zero, é divisível. Então, nessas afirmações que estão aqui da questão 5, a única que é verdadeira, então, é do item D. 310 é divisível por 5? Sim. Aqui também tem uma regra, todo número com final 0 é divisível por 5, tá? Aqui daí entra as regras que eu acabei de falar, algumas delas, perdão. Critérios de divisibilidade. Quando um número D maiúsculo, é múltiplo de outro número. Por exemplo, 10 é múltiplo do 2. O D maiúsculo, quer dizer, o primeiro número que a gente está comparando é maior que o próximo que eu vou falar. O número 10 é maior que o 2. Por isso tem essa diferença do D maiúsculo e do D minúsculo. Além disso, se ele é múltiplo, também ele pode ser divisível. 10 é divisível por 2? Sim. 10 dá para dividir por 2. Então, se um número é múltiplo do outro, ele também pode ter essa relação desse número ser divisor dele. Tá? Ficou meio complicado falando assim, mas utilizo o exemplo do 10 que eu acabei de falar. O 10 é múltiplo do 2, porque se eu fazer 5 vezes 2 dá 10. Eu posso dividir o 10 por 2? Quer dizer que o 2 é um divisor? Sim, porque 10 dividido por 2, o resultado também deu 5.
Se for fazer a divisão, se não sobrar resto algum, então aí é uma outra forma de conferir se o número é divisível ou não. Quando que o número é divisível por 1, divisível por 2, por 3, por 5? Eu coloquei algumas pesquisas aqui, tá? Vocês podem observar isso daqui. Se eu não estou enganado, já tem alguma videoaula envolvendo esse tipo de explicação. Eu vou citar elas novamente depois para a gente poder fazer um estudo. Vocês vão fazer uma leitura de revisão sobre os critérios de divisibilidade. Então, quando o número é divisível por 10, quando ele tem final 0. Quando o número é divisível por 5, quando ele tem final 0 ou final 5. Quando o número é divisível por 6, quando ele é um número par. E também é divisível por 3. Vocês podem consultar, de novo, uma videoaula envolvendo esse conteúdo. Vocês podem copiar esse link para assistir a videoaula. E aqui eu organizei as respostas das atividades. Na questão 1 é uma pesquisa, tá? Eu coloquei de forma resumida, vocês podem ter colocado com outras palavras. Pesquisem e registrem no caderno de classe, o caderno de vocês, as regras dos critérios de divisibilidade por 8, por 9, por 100 e por 1000. Eu fiz a minha pesquisa. Eu coloquei dessa forma resumida até. Vocês podem colocar da mesma forma. Na questão 2, usando os critérios de divisibilidade, assinale os números que são divisíveis por 3. Para os números serem divisíveis por 3, a gente considera somar os algarismos. Esses algarismos, se forem múltiplos de 3, vocês podem confirmar se eles são divisíveis ou não. Por exemplo, 2 mais 0 mais 7. 2 mais 0 dá 2. 2 mais 7 dá 9. 9, então, é um múltiplo de 3. Então, ele também pode ser divisível por 3. Os outros números seguem a mesma regra. Eu somei cada um dos algarismos e determinei se eles são divisíveis por 3 ou não. Na questão 3, usando o critério de divisibilidade, assinale os números que são divisíveis por 5. Divisíveis por 5, então, são números com final 0 ou final 5. São essas duas situações que o número é divisível por 5. Eu procurei dentro das opções que eu tenho aqui, eu marquei as que tem final 5, item B, final 0, item C, final 0, item D e final 5, item E. Os outros números ali que não tem final 0 ou 5 não são divisíveis por 5. Questão 4. Critérios de divisibilidade, assinale os números que são divisíveis por 2. A regra, o número é divisível por 2 quando ele é par. Bastou eu identificar os números que são pares. Os números que são pares têm o final deles da unidade sempre um algarismo par. Aí tem que tomar cuidado. Sempre quando eu olhar para o último algarismo que aparece na unidade, para ser par, tem que ser final 0, 2, 4, 6 ou 8. Questão 5. O número 88 é múltiplo de 11. Eu ia testar, fazer uma multiplicação de cada um desses números e verificar se algum deles na multiplicação o resultado é 88. No caso aqui, 11 vezes 8, eu sei que é 88. Questão 6. Não vou fazer a leitura da questão, vocês vão poder fazer isso novamente como forma de revisão. E eu coloquei aqui a resposta. Se ainda houver alguma dúvida depois que vocês observarem essa quantidade aqui, ó, observem aqui o que vai ser marcado, tá, pessoal? Questão 7. Quais os números a seguir estão entre os divisores do 148? Eu fiz uma lista de quais são os divisores do 148. É uma lista um pouquinho grande. Só que o que interessa são os que estão na alternativa. Eu sei que o 148 é par, ele é divisível por 2. Ele tem final 48, o 4 e 8 garante que ele também é divisível por 4. Aí essa do 37, eu tive que fazer a tabuada do 37 para descobrir 37, quantas vezes o 37 para dar 148. 4 vezes. E o 148 é divisor do próprio 148. Um número divide ele mesmo. Então, por isso, eu assinalei o item C. Continuando. O conteúdo agora de ângulos, vocês podem fazer a leitura. Eu vou disponibilizar o livro Telares para vocês fazerem uma leitura complementar. O livro de vocês também de sala de aula pode ser utilizado, mas aqui para compor essas atividades, a gente utilizou o livro Telares.
Então, na página 84, explicações envolvendo ângulos. O que é interessante da questão 22 e 23? Eu coloquei as respostas aqui, como representar esses ângulos. Eu poderia colocar no desenho ali o que representa o ângulo M, ou a abertura do ângulo envolvendo ali os vértices PMB ou BMP, conforme está na figura também, tá? O acento circunflexo é muito difícil, meio complicado de colocar em letras que são consoantes. Então eu escrevi dessa forma: ângulo M, ou ângulo PMB, ou ângulo BMP. Significa que o vértice, a abertura está no vértice M, no ponto M. A leitura da questão 23, eu coloquei a resposta aqui embaixo. Ângulo O, ângulo AOB ou ângulo BOA. A pergunta: onde está o vértice? Onde que é essa abertura desse ângulo? É no vértice O. E quais são os lados que definem? Quais são as semirretas que definem esse ângulo? Então, a semirreta com orientação OA e a semirreta com orientação OB. Foi isso que está na resposta aqui embaixo. Tá? Continuando. Questões envolvendo giro, envolvendo o ângulo, eu coloquei uma explicação da internet, uma videoaula que foi gravada pela professora Lilian. Eu sugiro que vocês possam copiar esse link que está aqui embaixo para verificar a explicação um pouquinho melhor dessa aula, tá? Já que são experiências para vocês tentarem fazer em casa, vocês não precisariam registrar um vídeo ou alguma coisa assim. Basta escrever o que vocês entenderam dessa experiência. São respostas pessoais, tá? Envolvendo uma pesquisa, uma experiência que vocês fariam em sala de aula. Novamente, vocês podem consultar o livro Telares, na página 86, sobre essas atividades. Aqui eu coloquei as respostas de cada uma delas, orientando cada uma delas. Como marcar as respostas, algumas envolvem fração, outras, por exemplo, quando você escreve meia volta, não é necessário representar por fração. Da forma que você escreve meia volta, já dá para entender que é uma resposta. As outras orientações aqui. Aí um comentário da questão 27. Eram para vocês fazerem desenhos representando cada horário. Eu não consegui fazer o desenho, eu tirei fotos então de relógios que marcavam cada horário. Seria dessa forma, tá? Continuando, novamente, questões do livro Telares, da página 87. Vocês poderiam fazer a leitura para identificar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. No próximo caderno, que era o caderno 4, vocês vão entender como funciona a medida envolvendo o transferidor. Mas para classificar visualmente o que é um ângulo reto, vocês têm como base já essa figura. Por exemplo, os cantos de uma porta são ângulos retos. Tá? As questões 29, 31 e 30, de novo eu organizei as respostas aqui. O comentário principal aqui na questão 31 aparece apenas pontilhado. O exercício, então, era vocês unirem, fazerem as marcações envolvendo esses ângulos dessa forma. Depois disso, vocês iriam classificar qual dessas figuras representa um ângulo reto. Tá? Continuando, a explicação do que é ângulo reto, ângulo agudo quando ele é mais fechado, menor que 90 graus. Quando o ângulo é obtuso, ele passa de 90 graus, ele não chega a 180. Ele é maior que 90, não chega a 180. O ângulo obtuso seria, então, vamos pensar assim, um pouquinho mais aberto que o ângulo reto. E, de acordo com essas informações, vocês iriam classificar quais os ângulos vocês estão vendo aqui nessas questões. 32, 33, 34. Aqui está organizada as respostas, vocês vão poder fazer a leitura no arquivo PDF desse conteúdo. Continuando. Questões envolvendo agora a organização de múltiplos e divisores, classificação de número composto e número primo. Aqui tem a resposta envolvendo o item 11. O item 12, divisores do número 60, vocês vão observar aqui, olhar qual deles vocês têm como resposta. Os divisores que são números primos, o 2, o 3 e o 5. Então, quantos números primos vocês estão vendo ali que são primos? O 2, o 3 e o 5. Ao todo são 3 números primos ali na lista de divisores. Continuando.
Aqui tem uma explicação de quando o número é primo e quando o número é composto. Pela lógica aí, então, um resumo. Toda vez que você falar que um número é primo, você tem que saber a quantidade de divisores que ele tem. Tem que ser 2 divisores apenas. O 1 e ele mesmo, o próprio número. Não pode, né, haver outro divisor além do 1 e do próprio número. São 2 divisores ao todo. Então, o número é primo quando ele possui 2 divisores. Quais? O 1 e ele mesmo. Números compostos são números que possuem mais de 2 divisores. Aí, né, nessa definição, então, o número 1 só tem um divisor. O 1 só divide por 1. Nesse caso, a quantidade de divisores aí garante o seguinte: o número 1 não é um número primo nem um número composto. Não tem nenhuma definição para o número 1. Para número primo, então, são 2 divisores. Para número composto, mais de 2 divisores. Pode ser 3 divisores, 4 divisores, 5 divisores. Essa é a ideia para ser número composto. Aqui tem uma ideia de usar a fatoração, multiplicar números primos. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar esses 2 links, copiarem esses 2 links para assistir a videoaula envolvendo conteúdo e as atividades que a gente desenvolveu sobre isso. Então, aqui tem uma explicação detalhada sobre cada número. A quantidade de divisores, vocês vão poder fazer a leitura. Então, no caso, divisores do 5 é 1 e o próprio 5. Nesse caso, são 2 divisores. A gente considera, então, 2 divisores, então ele é um número primo. Os outros números estão detalhados aqui, então vocês vão fazer a leitura no arquivo PDF, tá ok? Continuando. Na questão 2, era para marcar um X desta forma. Identificar quais são os números primos entre si. No caso aqui, tomando o exemplo da atividade de cima, vocês têm que listar quais são os divisores do número. Todos os divisores. Na parte de baixo, vocês vão determinar quais são esses divisores. Se eles se repetem, então eles não são primos. Se eles têm algum divisor em comum, eles não são primos entre si. E vocês vão classificar se eles são primos entre si de acordo com a quantidade de divisores que vocês estão vendo. Se não tem nenhum divisor em comum entre eles, a não ser o próprio 1, a gente pode afirmar que esses números são primos entre si, entre eles, entre os divisores que eles possuem, tá? Questão 3. Marque a alternativa que contém somente números primos. Então, são números que possuem apenas 2 divisores. No caso ali, o item B. Questão 4. Qual é o maior divisor do número 42? Dentre dos que estão aparecendo do item A e do item B, o 21 é o maior. Mas vamos lembrar, o 42 é divisível por 42, é divisível por ele mesmo. Só que dentre as opções que estão aparecendo, vocês têm que considerar qual é o maior. No caso, o item A é 21, no item B 14. Desses 2 itens, o 21 é o maior. Questão 5. Marque um X na opção correta em relação ao número 1. O número 1 não é primo e nem é composto, porque só tem um divisor. Já foi comentado na parte de cima, né, observando os exemplos. Questão 6. Números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores. Continuação das atividades. Quantos são os divisores do número 30? Eu anotei os divisores e contei a quantidade. São 8 números. Questão 2. O maior divisor de um número é o próprio número? É uma afirmação verdadeira. Já foi comentado isso na parte dos outros exemplos. 870 é divisível por 3. Se a gente somar os algarismos, 8 mais 7 mais 0 dá 15. 15 é o número que é múltiplo de 3. Se você ainda quiser somar o algarismo 1 mais 5 dá 6, garantindo que é um múltiplo de 3. Então, é possível dividir. Outra forma é de fazer a divisão propriamente. 870 dividir por 3. No caso, deu 290. É possível fazer divisão, não sobra resto. A questão 4. Todos os números pares são divisíveis por 2? Sim. Se houver ainda alguma dúvida, vocês vão poder consultar essas 3 videoaulas, envolvendo, então, nesse caso aqui, envolvendo número primo, número composto, critérios de divisibilidade. E alguma explicação envolvendo a questão 5 e a questão 6.
Essas questões aqui já foram desenvolvidas em sala de aula. Já gravei uma videoaula específica para cada uma dessas atividades. Vocês podem fazer a leitura envolvendo cada uma dessas questões. Eu recomendo cada um de vocês assistirem essas videoaulas relacionadas a essa atividade específica, tá? Questão 5 e a questão 6, principalmente como preencher esse diagrama, tá? Na questão 6, ela é uma questão mais simples. Ela envolve essa tabela para determinar quando o número é divisível ou não, quando é divisor ou não. Vocês vão responder sim ou não. Eu coloquei a resposta dessa forma. Eu acabei fazendo essa atividade, eu tirei uma foto, faz parte da videoaula. Eu espero que vocês assistam, tá, pessoal? Continuação. Aqui tem uma explicação de como definir o polígono, quando a gente tem uma linha fechada, quando a gente tem uma linha aberta, a gente tem uma identificação bem visual. E a gente ainda pode considerar o seguinte, quando ele é formado por linhas retas e ele é uma linha fechada, a gente considera isso um polígono. Agora, se ele é formado por curvas, ó, tem uma segunda classificação aqui também visual, a gente pode olhar e classificar, tá? Tudo depende da orientação da leitura de vocês, tá? Continuando. Novamente, o conteúdo foi extraído do livro Telares, da página 99. Para esse conteúdo, esse livro é mais completo que o nosso, utilizado em sala de aula. Novamente, vocês vão poder fazer a leitura. De acordo com as imagens que vocês estão vendo aqui, eu organizei as respostas dessa forma, tá bom? Eu espero que vocês façam a leitura também do arquivo PDF que eu estou enviando para vocês. Questão de leitura, questão envolvendo uma experiência para vocês fazerem em casa, por isso são respostas pessoais. Aqui tem uma forma de como fazer a nomenclatura de um polígono. De acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos, a gente pode definir um nome. Triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados. As atividades também foram retiradas do livro do Projeto Telares, da página 101. Essas atividades aqui, eu coloquei uma explicação específica para cada atividade, eu fui bem detalhista nessa parte. Coloquei separadamente cada uma delas, coloquei a resposta ao lado para vocês poderem verificar, tá? Eu espero que vocês leiam. E aqui eu organizei as respostas separando as imagens. Eu imagino que eu recortei cada um desses triângulos ou quadriláteros que está aparecendo aqui e montei as figuras abaixo. Era uma forma de experiência também, eu poderia produzir isso. E anotei quais são as figuras que eu acabei formando. No caso, são 4 triângulos e 2 quadriláteros, tá? E, chegando mais ao final, tem uma orientação aqui para a leitura do livro, o nosso livro didático, A Conquista da Matemática, nas páginas 118 e 119, páginas 122 e 123. Esse conteúdo, então, é do nosso livro e as atividades relacionadas com o conteúdo de múltiplo ou divisor, tá? Novamente, leiam com atenção, cada um delas está respondido aqui em vermelho. Se for necessário, se houver dúvida ainda sobre alguma dessas questões, vocês vão escrever essa dúvida no ambiente do Google Classroom. Todas as atividades respondidas aqui. Aqui tem uma explicação de como fazer a decomposição em fatores primos. Aqui tem uma definição da forma fatorada. A leitura de vocês, a gente acaba fazendo essas divisões sucessivas, utilizando números primos. Em vez de escrever dessa forma, parecendo uma escada, a gente organiza tudo um embaixo do outro, como se fosse numa coluna só. É só uma forma de organização, tá, pessoal? Continuando. A forma fatorada, então, envolve os números primos que vocês utilizaram nessa divisão. Vocês podem fazer a leitura dessa forma. A gente só para de fazer a divisão quando o último resultado, 7 dividido por 7, então deu 1. A gente para de fazer as divisões. A gente anota todos os divisores para escrever na forma fatorada, tá? De acordo com o exemplo. A atividade da página 124, então esse é do nosso livro didático, A Conquista da Matemática. Vocês podem fazer a leitura direto do livro. O que vocês ainda podem fazer? Conferir essas respostas no final do livro. Além de vocês montarem as operações que vocês estão utilizando
para obter o resultado. Vocês podem conferir se ele está certo ou não lendo as informações do final do livro. Mas eu recomendo, primeiro façam as atividades, tentem fazer. Não deu certo uma, não deu certo duas, não deu certo 3 vezes. Ótimo, obrigado pelo seu esforço. Mas confira só no final, quando você não conseguir mais, tá? Se você tem certeza das suas respostas, melhor ainda. Obrigado pela sua inteligência. Mas confira o resultado da mesma forma. Não é porque você confia que você fez certo que você não vai conferir o que você fez, tá? Por enquanto, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. A correção, então, do caderno 4 vai ficar para a próxima semana. Muitas pessoas ainda não entregaram essa atividade do caderno 4. O prazo é de mais uma semana, a gente vai concluir isso até sexta-feira. Daí eu vou postar a correção da atividade do caderno 4. Muito obrigado. Tchau, pessoal.